Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar aqui comigo desse debate. E especialmente o companheiro palmeirense, eu gostaria que prestasse muita atenção nesse vídeo, porque eu acho que tem muitos que estão confundindo algumas coisas que eu tenho dito e eu de forma alguma pretendo que seja mal interpretado. Portanto, cabe aqui um esclarecimento sobre a opinião de um humilde analista de futebol. Por que humilde? Porque eu não sou profissional, eu carrego comigo uma experiência de muitos jogos em muitos lugares, mas eu não sou profissional. Eu, obviamente, não tenho ali, pelo menos, a notoriedade do gabarito de muitos. Nem jornalista eu sou economista. Conheço futebol porque é o meu esporte preferido desde criança. Então essa bagagem me faz realizar algumas interpretações que obviamente são subjetivas, você vai concordar ou não. Mas eu queria que caso vocês todos aí gostassem dessa explanação, vocês por favor deixassem um like, se inscrevessem no canal e recomendassem também o canal para que mais rubro-negros e anti-rubro-negros tomassem parte aqui das nossas reflexões. Bom, eu diria para vocês que estou sendo mal interpretado e tenho notado isso ao longo desses últimos 4, 5 dias, desde quando o Palmeiras se classificou na quinta-feira para jogar a final contra o Flamengo. Eu sempre explicitei para vocês as minhas opiniões sobre o meu gosto sobre futebol. E por todas as vezes que o Flamengo jogava de maneira contrária ao meu gosto, à minha predileção, eu sempre fiz críticas também, e muitas. Ressalte-se a época do Tite, quando de fato o início do Tite foi ali depois que o São Paulo saiu. Aí naquela época eu falei que não ia criticar. No final do ano de 23 falei que não ia realizar nenhuma crítica, porque ele havia assumido ali o futebol do Flamengo em circunstâncias desfavoráveis. Nós já não tínhamos nenhuma pretensão ali, talvez uma muito leve possibilidade de conquistar o Campeonato Brasileiro daquele ano. E o que acabou não acontecendo de fato, porque a possibilidade era muito pequena. Então eu não critiquei, mas critiquei a contratação. Falei, bom, o Tite, se não se adaptar, ele vai ser infrutífero no Flamengo, dito e feito. No início aí do ano de 2024, o Tite teve assim, uma sequência de jogos sem perder, e a torcida do Flamengo se encantou com aquilo ali, porque não perdia, porque não levava gol. Eu falei, caramba, não levava gol, mas olha contra quem tá jogando. E o resultado depois você já sabe. Então eu criticava bastante, porque realmente eu não gosto do antifutebol. Ontem, quando eu estava fazendo a live, aliás hoje, pela madrugada, eu respondi a uma pergunta de um palmeirense, se dizendo muito educado, até o rapaz chamava Bruno, muito educado, mas discordando de mim com relação a uma frase que eu citei na semana passada sobre ser o Palmeiras um mal para o futebol. Bom, primeiramente eu não estou falando do clube, estou falando do escudo. O escudo é glorioso demais, tem uma torcida fantástica, torcida essa que me acompanha, muitos me acompanham ali, gostam de mim, e eu gosto da participação deles também, mas não era nada contrário ao Palmeiras, e sim a forma como o Palmeiras jogou nesses últimos anos, ressaltando que é vitorioso. Porque ninguém pode negar que o Palmeiras é um time vitorioso nesses aliás, ao longo de toda a história, mas principalmente nesses últimos anos, como polariza com o Flamengo a conquista das principais competições. É a espanholização do futebol brasileiro. Então, meus amigos, eu respondi essa pergunta dele, que havia ficado mal impressionado comigo a respeito dessa frase, porque eu acho que o Palmeiras ganha, é eficaz, e por vencer, ser eficaz, por apresentar ali mais títulos na sua galeria de troféus, o Palmeiras passa a ser copiado, como eu falei para vocês na semana passada. Passa a ser copiado por quem quer ganhar também. Ou seja, esse time está ganhando, joga assim, isso é um benchmark importante, vou copiar os processos técnicos
desse time para poder fazer igual. Isso é muito natural. Como, por exemplo, o Flamengo tentou ser copiado no ano de 2020, aí teve aquela pandemia, o Mister acabou saindo, mas certamente alguns times passaram a marcar lá no alto novamente, a cobrar um jogo mais apoiado. Algumas equipes tentaram jogar dessa forma, algumas até tentando mudar a essência dos seus times, a forma de jogar dos seus times em função do que aconteceu em 2019, cuja eficácia, cuja beleza, cujos números são irrefutáveis ali. Isso é muito natural. E o Mister foi embora e o Palmeiras, com o Abel, acabou então gerando, eu não tenho nenhuma dúvida disso, uma onda, isso mesmo, uma onda de igualdade, de benchmarking, de cópia nos seus processos muito grande. E eu falei isso depois que o Racing cruzou 38 bolas para cima da área do Flamengo. Isso realmente aconteceu. O Palmeiras, de fato, é um time benchmark na América do Sul quando joga da maneira que joga. Eu acho realmente que o Abel, o Palmeiras hoje, não tem amor pela bola. É o que eu penso. Tem amor pela vitória, mas não tem amor pela bola. Gil, mas isso aí não é uma confusão sua? Não é uma contradição? Isso aí é incongruência sua, não é incongruência minha. Isso aí é uma verdade. Uma coisa é você ser vitorioso e a outra é você jogar plasticamente bonito. Foi o que eu falei, entendendo, inclusive, a melhor forma de neutralizar a forma como o Palmeiras joga para poder ganhar. Veja bem, quando o Palmeiras joga contra o Flamengo, na maior parte das vezes o Flamengo ganha. Por quê? Porque o Flamengo joga de uma maneira que acaba neutralizando o Palmeiras. O Palmeiras cruzando bolas na área, o Palmeiras jogando com passes longos, médios longos, e o Flamengo com o jogo apoiado acaba ganhando o Palmeiras. Porque é a melhor forma de ganhar. É essa forma como o Flamengo joga. Ainda que eu tenha ressaltado também que o Flamengo não joga integralmente dessa forma. Eu faço críticas ao Felipe Luiz, por exemplo, quando ele sempre tira um atacante para compor a defesa, recompor a defesa. Ele sempre faz isso. Isso aí é ruim pra caramba, porque chega ali no final do jogo o Flamengo tomando muita pressão e às vezes até sucumbe a essa pressão. Às vezes até dá sorte. Por exemplo, o jogo contra o Racing, o Flamengo jogou o primeiro tempo muito bem, estava jogando o segundo tempo muito bem, até que o Plata comete aquela infantilidade, ainda que eu acho que tenha sido necessária ali a falta punida por cartão amarelo. Eu acho que tinha que ser dessa forma, né? Mas não foi isso que aconteceu, o juiz expulsou. E aí o que ele faz? Ele é um atacante, o Felipe Luiz, logo tira uma outra pessoa da frente e vai botar quem? Vai botar mais um zagueiro ali para botar uma linha de 5. Eu detesto isso. Aí, meu amigo, foi bola na área do Flamengo até agora. O jogo acabou e o Flamengo tá tomando bola do Racing na área até agora, entendeu? Então, eu acho que o Flamengo também não joga da maneira como eu imagino que deveria jogar. Tem muitos que vão dizer assim, Gil, mas o ataque o tempo inteiro talvez não seja assim a melhor estratégia. Eu acho que o tempo inteiro não, mas quando você faz 3-0 e você sacramenta ali o resultado, você pode realmente se dar o luxo de descansar com a bola, como o Flamengo fazia na época do Mister, como o Flamengo fazia na época do Cláudio Coutinho, como o Flamengo até fazia na época do Carlinhos, em 87, ali naquela reta final. Ganhou, tá ganhando, sacramentou a vitória, não perde o controle. Continua com a posse de bola, descansa com a bola. Essa daí é a melhor forma. Assim que o Brasil ganhou Copas do Mundo, assim que grandes times de futebol se apresentam. Então, quando eu falo isso, que o Palmeiras não tem amor pela bola, que joga feio, quando eu digo que o Palmeiras induziu esse jogo para muitos times aqui no Brasil e na América do Sul, é algo normal e realmente para mim é fato. Só que aí eu fiz uma conexão com a falta de atrativo dos jogos que eram então jogados dessa maneira, não é? A falta de atração desses jogos
que são jogados dessa maneira, inclusive desviando o público que podia estar ali no futebol para outros lugares. Isso é uma verdade também. Eu fiz até ali, o início daquela minha explanação foi de 82 para frente, quando o Brasil, com aquele timaço, acabou perdendo para o time da Itália, para quem não assistiu o vídeo, e o Enzo Berzot passou a ser parâmetro no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, porque todo mundo dizia assim, caramba, o time da Itália é uma porcaria, porque era uma porcaria realmente, e conseguiu ganhar do Brasil jogando dessa maneira, com aquele catenaccio. Então eu vou jogar dessa forma também. Isso influenciou uma gama de treinadores aqui no Brasil, que entenderam que era assim. Aquela derrota ali do Brasil, ela foi pernóstica para o futebol mundial. Até então se jogava um futebol lindo, que houve assim ainda mais alguns poucos anos depois disso de beleza, mas depois é só feiura, e o indivíduo quer ver o plástico e tudo mais. Eu não estou negando que o título seja mais importante, que a bola na rede seja o mais importante, mas que o futebol perdeu espectadores para outras atrações, para outros concorrentes, cinema, videogame, etc., não tem nenhuma dúvida. O futebol está perdendo ali ressonância a cada dia. Por quê? Porque os times de futebol jogam dessa maneira. Então isso aí, gente, não é contra o Palmeiras, que já teve times aí que já jogaram muito bonito. Não é contra o escudo do Palmeiras. Aliás, não é nem contra o Palmeiras atual, é só uma constatação. Porque isso aí realmente, essa forma de jogar, por acaso aqui no Brasil representada pelo Porco, faz mal ao futebol, faz mal ao que todos nós queremos, que as próximas gerações gostem de futebol também. É completamente diferente a minha época de menino para a época dos meninos atuais, que nem falam de futebol mais. Daqui a um tempinho, continuando assim, o futebol não tem mais espectadores. Vai diminuindo gradativamente. Você pode pegar aí as estatísticas. Por quê? Porque a beleza do futebol se esvaiu. E tudo isso começou em 82. E aqui no Brasil está sendo representado pelo Palmeiras há algum tempo. Foi o que eu falei, não é nada contra o Palmeiras. Isso não significa que o Palmeiras não vai ganhar, porque aí eu vou estar me contradizendo aqui. O Palmeiras é sempre um time muito regular. Sempre. Você pode parar para pensar aí que você vai ver o Palmeiras nas decisões individuais, quando não é campeonato de mata-mata, o Palmeiras não ganha muito. O Palmeiras ganhou aí aquela final do Campeonato Brasileiro, perdão, a Libertadores, porque o Belga caiu ali. O Palmeiras não ganha, eu estou dizendo assim, em competições mais importantes. O Palmeiras não costuma ganhar finais onde o time joga contra o outro, sem que, na verdade, a marca de pontos corridos seja estabelecida ali. Por quê? Porque aí é uma outra história. O Palmeiras também é eliminado muito nos mata-matas e tal. Por quê? Porque o Palmeiras... Aí são 2 jogos só, né? Não tem aquela contabilização toda de todo um campeonato e tal. Então o Palmeiras, eu diria para vocês, é um time forte, mas que o Palmeiras, o jogo do Palmeiras atual, influencia negativamente o futebol. Foi isso que eu falei, de acordo com a minha opinião. Eu podia estar falando do Vasco, podia estar falando do próprio Flamengo, como eu falei, viu? Do Tite, Flamengo do Paulo Souza, o Flamengo do Sampaoli. Pega lá para você ver como o Sampaoli está jogando ali. É a mesma forma ali no Galo, a mesmíssima maneira. Então, quase parecida, né? O Palmeiras é mais radical nisso. Então, eu já falei até do Flamengo, por que eu não vou falar do Palmeiras? Eu era o maior crítico do Tite aqui no Flamengo recentemente, todo mundo dizendo, o Tite ganhou o quê? O Tite ganhou ano passado ali, da mesma forma, jogando feio e aquela coisa toda, fazendo mal pro futebol. É um dos que foram influenciados negativamente pelo jogo que o Enzo Berzot só poderia ter apresentado na Itália, que era aquele ali, né? Um time fechado que partia ali para aproveitar os erros dos adversários. É uma forma de jogar? Mas eu não gosto. Foi isso que eu falei. Grande abraço aí para vocês, meus amigos. Mais tarde tem live aqui no canal para secar ali os adversários e torcer pro Flamengo, né? Tarefa difícil.
jogar lá na Vila Belmiro, apesar de ser campo neutro, para mim hoje é campo neutro, né? Não é o campo do São Paulo, mas é um jogo difícil. O São Paulo vem de vitórias, está desfalcado, o Flamengo também. O São Paulo quer se classificar de qualquer forma, está sendo incentivado para isso, para a Libertadores. É um jogo muito difícil do Flamengo hoje, e a vitória, companheiro, é inegociável. Então até mais tarde, saudações rubro-negras.